Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Afinal, consulta ao doutor está no ar. O bate-papo hoje é a respeito da saúde auditiva e estaremos divididos por blocos para falar a respeito da importância da nossa audição logo nos primeiros anos de vida. O quanto, gente, uma deficiência auditiva pode interferir no desenvolvimento, na socialização, na aprendizagem das nossas crianças. E no segundo bloco, a gente vai falar mais precisamente a respeito da perda auditiva. Uma perda que vai acontecendo ali ao longo da vida, mas que pode sim interferir na nossa qualidade de vida, na nossa autonomia principalmente. Você já parou para pensar, gente, que a perda auditiva é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças degenerativas, como Alzheimer, por exemplo? Isso tudo vai fazer parte, é claro, do nosso bate-papo hoje. Se você lembrou de alguém a quem esses nossos temas são importantes e relevantes, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já clique e compartilha com quem precisa também receber esse tipo de informação. Nós também te convidamos a participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Então, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Não perca tempo, não deixe de enviar, porque esse espaço ele foi feito para você, combinado? E é a sua forma de interagir e tirar todas as suas dúvidas. Temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá, olha o que nós queremos saber de você. Quais dessas afirmações mais representam a sua relação com a saúde auditiva? Nunca fiz um exame de audição. Já notei dificuldades, mas eu não procurei ajuda. Ou faço o acompanhamento regularmente. E vamos ver então se de repente o seu caso é o quarto. Tenho ou conheço alguém com perda auditiva. Clica lá em qual dessas afirmações mais representa a sua relação com relação a essa questão da nossa saúde auditiva. Para a gente iniciar então o nosso bate-papo, deixa eu te apresentar quem são os nossos convidados dessa tarde, na tela. Isabela Marques, fonoaudióloga, descobriu sua vocação ainda na infância, quando precisou de fonoterapia e vivenciou de perto como esse cuidado pode de fato transformar vidas. Desde então, decidiu seguir esse caminho para também ajudar outras pessoas em seu desenvolvimento. Destaca como desafio a resistência de muitos pacientes ao uso dos aparelhos auditivos e também a desinformação presente nas redes sociais. Mantém-se em constante atualização para oferecer um atendimento de excelência, sempre com empatia e também dedicação. E agora a gente vai conhecer um pouquinho a respeito do Lucas Tolentino, otorrinolaringologista. Tem como principal motivação a possibilidade de, por meio do seu trabalho, melhorar a vida das pessoas. É reconhecido pela empatia e tranquilidade com que conduz cada consulta e tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Na área da saúde auditiva, destaca como desafio a demora na percepção tanto do paciente quanto da família sobre a perda auditiva, que muitas vezes atrasa o diagnóstico e também o início de um tratamento que deve sim ser adequado para cada paciente. Sejam muito bem-vindos, doutores. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, é um prazer. Muito feliz com o convite. Primeiro, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho de que forma que vocês atuam em cada paciente quando o assunto é a saúde auditiva, tanto o otorrino quanto a fono, para que o pessoal de casa entenda um pouquinho por onde que vai caminhar a abordagem de vocês ao longo, é claro, do nosso bate-papo. Começando pelo doutor. Bom, a perda auditiva, a avaliação auditiva do paciente, nosso primeiro bloco se tratando de pacientes mais infantes, né? Crianças, recém-natos, os bebês. É muito importante sempre se fazer valer da presença dos exames de rastreio, né? Que é o teste da orelhinha, que é feito nas maternidades. E a partir daí traçar uma investigação e um planejamento junto com o exame físico, fazer todo o questionamento da família, se existe algum caso de perda auditiva na família, também ver a questão como é que foi a gestação, como é que foi o parto, enfim, todas essas questões perinatais, também questões genéticas e também o exame físico, né, desse bebê que se apresenta ali, ver como é que está a formação do pavilhão auditivo, como que se encontra o conduto auditivo, a membrana timpânica,
e a partir daí, individualmente, traçar a melhor abordagem para esse caso. Muito bacana. E a fono? Na verdade, na nossa, né, realidade, ou a gente já acompanha, né, a criança desde o nascimento, então às vezes a gente já vê ali na maternidade, fazendo o teste da orelhinha, uma criança que às vezes falhou nesse exame, e aí a gente segue em acompanhamento, no reteste, se precisa encaminhar para o otorrino, ou então muitas vezes ele chega encaminhada do otorrino para nós, né? Tá. Então, para fazer os testes, então seja audiometria, seja um exame eletrofisiológico, que a gente sabe que às vezes as crianças pequenas não colaboram muito com os exames e aí às vezes a gente precisa usar, né, do exame eletrofisiológico para conseguir fazer, né, o diagnóstico, verificar ali se tem alguma outra questão. E a gente também tem outros exames, né, igual o Dr. Lucas comentou, a questão de verificar como que está aquela orelha, né, o pavilhão auricular. A gente tem a timpanometria, que é um exame para a gente ver se tem, por exemplo, uma otite, né, que muitas vezes é silenciosa. E aí, às vezes, no exame físico, o médico suspeita, mas quer o exame ali para confirmar. Então, a gente sempre trabalha junto, né? E um encaminhando para o outro para a gente conseguir ali seguir com o diagnóstico, enfim, ver se realmente tem alguma alteração. Perfeito. João Capellini aí compondo, trazendo para quem nos assiste as ilustrações sobre o nosso tema de hoje, deficiência auditiva. Quais são as causas? Elas podem acontecer já no nascimento ou serem adquiridas logo na infância. Como que acontece tudo isso, doutor? Então, a deficiência auditiva, né, uma perda auditiva importante, como eu disse anteriormente, essa avaliação perinatal da gestação e o parto serve muito para nós avaliarmos a questão de infecções que podem causar infecções maternas, que a mulher, enquanto gestante, pode ter alguma infecção de algum patógeno, alguma condição que pode causar uma malformação fetal ou até uma perda auditiva fetal. Além disso, também tem as perdas genéticas, podendo elas ser sindrômicas ou não sindrômicas. Uma perda genética sindrômica, ela vai ter outras alterações e deficiências para compor uma síndrome, né? Que é uma composição de sinais e sintomas. E uma perda auditiva genética não sindrômica é apenas uma deficiência auditiva isolada. Isso, por exemplo, você faz no acompanhamento da gestação ou você faz para trás, regressivamente? Geralmente, essa pesquisa é retrógrada. Retrógrada, né? obrigada. Era essa palavra que não estava aparecendo. Sim, porque nossos colegas ginecologistas que geralmente acompanham a parte gestacional, né? Tá. Mas é de muita valia, né? A gente fazer esse questionamento, que às vezes numa desses questionários a gente pode mudar a nossa ideia, para que lado vamos conduzir essa investigação para propor um tratamento mais adequado. E a gente tem as questões também, por exemplo, com o acúmulo do cerume mesmo, não é, doutora? Na verdade... Esses que são casos um pouco mais fáceis. Geralmente assim, a cera, né, quando tem paciente que às vezes acaba produzindo mais cera, enfim, ele acaba interferindo, né, na passagem do som, mas geralmente fez a remoção, aquela audição volta. Geralmente né, até imediato o paciente relata de que na hora que tira a cera, ele já fala, nossa, melhorou, que é mais uma sensação de ouvido tampado, assim, né? Mas uma coisa que a gente às vezes acaba recebendo, né, de alguns, pensando, né, nos recém-nascidos, são recém-nascidos que às vezes nascem prematuros, né, então prematuros extremos, que às vezes têm um tempo prolongado de UTI neonatal e acabam fazendo uso de algumas medicações que a gente chama que são ototóxicas, que prejudicam a audição. Então, às vezes é uma criança que nasceu ouvinte, mas em decorrência do uso da medicação, acabou desenvolvendo a perda auditiva, né? Então, é uma outra causa que às vezes, né, já aconteceu de, por exemplo, passou no teste da orelhinha, mas depois teve alguma intercorrência que precisou de intubação, de uso de algumas, né, drogas ali. Antibióticos, terapias, né? Isso. Realmente são um ponto muito relevante. E aí é bastante difícil, não é? Você determinar essa causa, né? Foi antes, foi depois. E como que funciona o teste da orelhinha, assim? Quais são os desafios para realizá-lo? O teste da orelhinha, ele é um teste muito bom para rastreio. Tá. Por que eu digo isso? É um teste que ele serve, a funcionalidade dele é detectar se tem algo errado com a audição. Então, se tiver qualquer parte errada na percepção da audição, ele vai dar negativo, ele vai dar que dê alguma coisa alterada. Então, se tiver tudo maravilhosamente bem, ele vai dar positivo. Então, o paciente que apresenta esse teste positivo,
a gente pode afirmar com segurança que está tudo ótimo com ele, tanto da orelha interna, orelha média e da orelha externa. Tá. Então, é um teste muito tranquilizador. Quando se dá um teste negativo, isso pode ser sinal de alguma perda auditiva severa, moderada, leve ou nenhuma perda auditiva. Ele pode vir negativo ou alterado por cerúmen ou por próprio colabamento do conduto do recém-nato. Às vezes ele nasceu prematuro ou tem alguma outra alteração craniofacial que pode dificultar a realização mesmo do exame. Então, assim, é um teste muito bom para rastreio. E é para isso que ele é usado, para rastrear se há alguma alteração auditiva, para daí se dar continuidade para uma investigação mais criteriosa. E aí existem outros exames complementares que vão nortear o profissional para que ele defina e entenda de fato essa causa. Isso. Na verdade, o teste da orelhinha hoje é um teste obrigatório nas maternidades. Então, todos os bebês, né, nascidos vivos fazem esse teste. Uma outra coisa que a gente enfrenta bastante dificuldade é nos bebês que falham retornar para o reteste. Então, a maioria dos hospitais, das maternidades, tem esse protocolo de reteste, mas o que a gente vê é muitos casos de que não retornam, né? Então, geralmente, a gente orienta, né, esperar um tempo para, pelo menos, esse reteste tem que ser feito no primeiro mês de vida, mas não precisa ser um dia após a alta, porque às vezes acontece do bebê ainda ter o vernix no ouvido, né? Que é uma mistura da sujeira com aquele líquido ainda, né, da barriga, enfim. E isso, né, tendo um líquido ali na orelha, impede que a gente consiga fazer o teste da orelhinha. E aí a gente precisa que o próprio organismo do bebezinho reabsorva aquele líquido. Não tem muito que a gente possa fazer para acelerar o processo. Então, geralmente a gente orienta as famílias, mais ou menos daqui uns 10 dias vocês retornam o reteste, mas a gente vê que muitas famílias acabam não retornando. E se por acaso no reteste a criança falha novamente, aí a gente encaminha para o otorrino para fazer a avaliação diagnóstica. Para daí a gente entender o que está acontecendo ali com aquela criança, com aquele bebê, o que tem naquela orelha. Pode ser desde uma perda leve ou até uma perda profunda, né? Que é aquela criança que realmente não escuta nada. E aí os testes a gente vai fazendo conforme a história clínica, conforme as queixas, vai tentar fazer uma audiometria, se não der a gente vai para os exames eletrofisiológicos, que são exames que a gente não depende da resposta da criança, para seguir, para a gente fechar o diagnóstico quanto antes, né? Então, a perda auditiva, principalmente aí em recém-nascidos, em crianças, é sempre uma corrida contra o tempo, para que aquela entrada, os sons, né? Porque a gente, para, por exemplo, falar, a gente precisa escutar. Né? Então, senão é super importante. Impossível. Só antes da gente entrar na importância de fazer esse diagnóstico e o quão precoce ele for feito melhor, o que justifica essa ausência do retorno da criança para fazer o reteste? Vocês têm alguma linha de justificativa para isso? Eu acredito que a maior justificativa é a desinformação. Tá? Acredito fielmente que se os pais, os responsáveis, soubessem da importância da investigação e do rastreio, né, de uma possível perda auditiva, eles fariam de tudo que tivesse ao alcance deles para fazer esse reteste e ficar em cima dessa avaliação auditiva. Vamos então fazer jus ao nosso lugar de fala, esse espaço que nós temos aqui. Qual que é a importância? Porque não é só sobre o ouvir, que é importantíssimo. Isso daí diz respeito ao desenvolvimento da criança, a aprendizagem, as oportunidades de socialização. Interfere em tudo para a criança, não é, doutor? Sim, com certeza. Uma perda auditiva, por mais que ela seja leve numa criança, tem um impacto devastador, tá? Então, às vezes, uma criança pode ter uma perda auditiva leve, que às vezes com uma medida não muito invasiva ou não muito brusca, assim, na saúde dela, pode trazer um impacto muito grande no desenvolvimento dela. E esse é um timing que ele é muito importante, que a partir do momento que se perde essa neuroplasticidade infantil, dele desenvolver o aprendizado, desenvolver a fala, principalmente, é uma coisa que não tem como você voltar atrás nesse momento importante de desenvolvimento cerebral. Então, é um déficit que ele vai carregar essa dificuldade para o resto da vida. Então, é algo muito importante fazer o diagnóstico quanto antes, se diagnosticar, se ver realmente tem uma perda auditiva, qual que é o grau dessa perda auditiva e tratar essa perda auditiva com toda a equipe multidisciplinar, podendo ser um tratamento
com aparelhos auditivos, podendo ser um tratamento cirúrgico e um acompanhamento intensivo com a equipe da fonoaudiologia para fazer esse acompanhamento multidisciplinar e garantir que essa criança tenha todas as possibilidades de ter um desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Perfeito. E para quem está nos assistindo agora, quais são os sinais, as orientações que a gente pode trazer aqui com relação às possibilidades de sinais, sintomas que uma criança emite, para que seja mais fácil de identificar que ela não está ouvindo direito, que ela tem, mesmo que seja uma perda pequena, mas que ela não ouve como as outras pessoas? Eu acho que, na verdade, o que a gente, né, observa, assim, são crianças que têm, geralmente, quando começam a desenvolver a fala, às vezes apresentam algumas alterações de fala. Claro, quando a gente começa a desenvolver a fala, tem algumas alterações que são esperadas para o desenvolvimento, né? Então, algumas trocas na fala que são esperadas, mas tem outras que, alguns, por exemplo, sons que às vezes a criança não consegue reproduzir. Por quê? Porque ela não tem o feedback auditivo. Então, se a criança, por exemplo, tem uma perda ali mais em agudos, então ela sabe, a gente provavelmente espera que aquela criança possa ter algumas dificuldades com algumas consoantes, porque justamente ela não está se ouvindo enquanto ela está falando. Então, às vezes, ela acaba fazendo algumas compensações ali com uma forma dela se escutar enquanto ela fala. Né? Uma outra coisa que às vezes a gente observa, né, além desse atraso de fala, às vezes são mudanças de comportamento, porque às vezes a criança, né, não está ouvindo, não está desenvolvendo a fala e ela não está conseguindo se expressar. Né? Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, muitas vezes a gente tem vários diagnósticos, né, de autismo, transtorno de desenvolvimento de linguagem, uma série de coisas, mas muitas vezes, antes de fechar o diagnóstico, esquecem de fazer uma avaliação auditiva. Importante Eu mesmo, por exemplo, isso. já tive um caso de um paciente que tinha o diagnóstico de autismo e deu um start naquela mãe, ela foi atrás de uma outra profissional quando ele fez a avaliação auditiva, ele era surdo. Olha Então, ele só. tinha uma perda profunda, ele nunca ouviu e, por isso, ele não desenvolveu linguagem e, por isso, ele teve alterações de comportamento. Olha isso, gente, que importante. Vasculhar, ir atrás. Muito importante. E aí, assim, claro, né, tem muitos diagnósticos que são do autismo, né, não entrando muito nessa área, mas que são feitos da forma correta, mas a gente não pode esquecer de que, às vezes, o atraso de linguagem pode ser por isso. E uma outra coisa, por exemplo, crianças que têm otites, né, de repetição, às vezes são otites silenciosas, que às vezes a criança nem chega a se queixar ali de dor de ouvido, às vezes tem uma febre num dia, mas a otite de repetição, ela pode acarretar uma perda auditiva, né? E para uma criança que está ali na fase de aprendizagem, de aprender a ler, aprender a escrever, que senta ali na terceira fileira da sala de aula, metade das informações que aquela professora está falando não estão chegando. Já foram perdidas. Ah, não, mas é que é falta de atenção. Mas será que é mesmo a falta de atenção ou ela está desatenta porque ela não está ouvindo? E ela não consegue, né, expressar, falar para a família, enfim, não estou escutando. Né? É muito difícil. Então, é super importante seguir o acompanhamento. A gente geralmente orienta a fazer o acompanhamento da audição das crianças a cada 6 meses. Olha que importante, gente. Então, a cada 6 meses é importante você fazer esse acompanhamento, fazer os exames e entender se está tudo certo ou se tem alguma coisa que pode estar ali interferindo nesse aprendizado. Isso mesmo. E hoje uma outra coisa boa é que a gente já vê que várias escolas pedem, então sempre no começo do ano, para fazer matrícula, rematrícula, pedem uma avaliação auditiva. Então isso também é uma coisa muito boa que tem nos ajudado. E ajudado também, né? As crianças, as famílias, todo mundo. Porque também tem essa questão, né? Muitos papais, mamães, infelizmente, vivem uma vida corrida, estão correndo atrás também do sustento da casa e nada melhor do que a parceria da escola, dos professores e dos educadores que estão ali acompanhando também no dia a dia para contribuir com todo esse desfecho. Temos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos então para a nossa primeira participação do público. Aline Rocha de Campinas, aqui em São Paulo. Aline, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde para você também. Meu filho tem dificuldade para acompanhar as conversas em ambientes barulhentos. Isso é normal ou pode ser um sinal de problema auditivo? E aí, o que a gente consegue trazer de resposta para a Aline? Essa pergunta é uma pergunta boa, mas é uma pergunta um pouco complicada de responder com as informações que temos dadas ali, porque... A gente está falando sobre um ambiente barulhento. E também não se sabe qual que é a idade do filho dela e quão barulhento é esse ambiente e qual que é o grau de entendimento que ela espera que ele tenha. Então, assim, isso pode sim ser um sinal de uma perda auditiva, como
pode não ser. Então, assim, esse sinal é muito mais característico em pacientes idosos. O sinal que eu digo é de que se tiver mais de 2 ou 3 conversas simultâneas, a pessoa se perde completamente. E é muito presente no consultório, diversas vezes durante a semana, eu escuto esse relato dos meus pacientes que têm uma perda auditiva, que se ele estiver conversando com a pessoa, ele e a pessoa diretamente, nenhum outro ruído, ele escuta maravilhosamente bem. Mas quando se insere num ambiente barulhento, alguma festividade ou algo do tipo, ele tem uma dificuldade tremenda de conduzir uma conversa. Entendi. Muito bacana. Quer complementar? Acho que é como, né, o Dr. Lucas falou, realmente é uma queixa um pouco, né, vamos dizer assim, genérica. Tá. Mas uma outra coisa que às vezes é importante é a questão do processamento auditivo, né? Então, tem alguns pacientes que às vezes não chegam a ter a perda auditiva, mas eles têm a dificuldade de entender o que foi dito, né, o que eles escutaram. Então, o processamento auditivo, né, tem o déficit do processamento auditivo, alterações que às vezes acontecem nesse processamento, que é justamente, então a pessoa escuta, mas não entende, né? Então, essa dificuldade. Então, acho que talvez valeria a pena levar para uma avaliação, uma audiometria sempre é bem-vinda. Com certeza. É um exame indolor, né, que geralmente é rápido de fazer, e aí a gente consegue, né, saber melhor se tem alguma alteração ou não. Se não tiver, dá para fazer outros exames complementares, para que ele consiga ter uma melhor compreensão no ruído. Claro, tem barulhos que às vezes é desafiador até para quem tem uma audição normal, um processamento auditivo normal. E aí a gente até desiste, né, de participar do contexto ali na nossa frente. Fala, bom, não vou lutar contra isso. Isso mesmo, mas acho que vale a pena procurar uma avaliação. E, Aline, a gente entende também, né, que como mãe, é claro que isso preocupa. E se você, assistindo aqui o nosso Consulta ao Doutor, teve esse start, mais vale você tirar essa pulguinha atrás da orelha, que eu tenho certeza que dando tudo certo, você vai ficar aliviada. E se algo for, né, diagnosticado de fato, você também vai ficar feliz. Afinal de contas, você vai conseguir aí trazer um caminho melhor para sua criança, para sua filha ou para o seu filho. Combinado? Seguindo aqui no nosso bate-papo, vamos falar agora um pouquinho sobre as opções de tratamento, né? Obviamente que elas vão ter a ver com qual foi a causa, aquilo que foi identificado, mas por onde que caminha, quais são as oportunidades que as nossas crianças têm a partir dessa identificação? Bom, se tratando das crianças, né, desse rastreio tanto para recém-natos ou até na primeira infância, o tratamento ele vai muito conforme o grau de perda auditiva e o diagnóstico, a causa dessa perda auditiva. Na maioria das vezes, tratando-se de uma perda auditiva severa, profunda, em que realmente há uma deficiência auditiva, uma anacusia, o tratamento cirúrgico com implante coclear pode ser uma alternativa e geralmente é a melhor alternativa para esses casos. Mas se tratando de uma perda leve, moderada, uma perda não tão intensa, o uso do aparelho auditivo ele vai muito bem, porque ele é um tratamento que não tem uma morbidade, ou seja, não tem uma questão cirúrgica de exposição a risco cirúrgico, anestésico. É isso que eu queria te perguntar também com relação a quando envolve cirurgia, ainda mais pensando em crianças, bebês e tudo mais. Quais são os grandes desafios enfrentados, tanto pela equipe médica quanto pelos pais, né? Para a gente também conseguir entender aí o grau de dificuldade, de fato. Sim. Se tratando em um ambiente de questão cirúrgica na medicina, eu gosto muito de levar isso a questão muito do bom senso. Eu acredito que sempre é bem-vindo, tanto na parte auditiva ou, enfim, na otorrinolaringologia no geral. Então, olhando com muito bom senso, visto que a criança, o recém-nato, tem uma anacusia, uma perda auditiva severa, profunda, o risco cirúrgico ele é muito pequeno comparado com o benefício que ele vai ter para o resto da vida. Então, sim, levando em consideração isso é algo muito importante de se discutir com os pais, os responsáveis, tá? Porque é uma decisão em conjunto. Então, uma indicação cirúrgica é sempre uma decisão em conjunto com a família. O paciente, nesse caso, ele não vai ter muita opção de querer se... Opção de escolha, de fato. Mas é muito importante se decidir com a família, ver quais são os riscos, quais os possíveis benefícios e, a partir daí, tomar uma decisão em conjunto. Tratando-se desse caso em específico, eu afirmo com, assim, bastante segurança que, com certeza, a cirurgia ela é muito bem-vinda e muda a vida completamente dessa criança, dessa família e traz uma oportunidade de, assim, bem-estar absurdo, assim, ao longo da vida.
É uma virada de chave, de fato. Com certeza. E pode significar ali o desenvolvimento pleno da sua criança. E com relação aos desafios para o uso dos aparelhos, elas se adaptam bem? Como que funciona? Olha, hoje a gente tem, né, hoje os aparelhos auditivos estão super tecnológicos, como tudo, e a gente tem, na maioria das empresas, né, a gente tem aparelhos que foram desenvolvidos especificamente para a população pediátrica, né? Então, são aparelhos que têm ali, enfim, uma série de configurações para que essa adaptação seja mais fácil. Claro, não é fácil, né? A gente vê que realmente é desafiador para as famílias, porque é uma criança que, assim, tudo que é novo, né, é curioso para ela, então ela vai querer mexer, ela vai querer tirar. Às vezes na escola também é um desafio, né, da preocupação, às vezes, dos professores, de, meu Deus, vou perder. Tem outras crianças que às vezes mexem, querem saber, né, aquela curiosidade normal da criança. Mas uma coisa boa é que hoje a gente tem vários tipos de retenção, então às vezes tem cordinha que dá para prender na roupa, que se, por exemplo, o aparelho cai, acaba não caindo no chão. E a gente tenta, né, sempre fazer um trabalho com essa família da conscientização e da importância do uso. Então, uma coisa que geralmente eu sempre falo é que a gente não desliga nosso ouvido, né? Então, aquela criança tem que usar o aparelho da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir, tirar para tomar banho, enfim, que a gente sabe que tem alguns que não são ainda a prova d'água. Existe essa limitação tecnológica. Claro que cada família tem a sua realidade, a gente tenta sempre entender. E aí, uma coisa que às vezes também acaba acontecendo é que se às vezes um aparelho foi mal regulado, às vezes aquela criança não quer usar porque às vezes está muito alto, porque está incomodando. Então, a gente também, por mais que às vezes aquela criança não consegue se expressar, às vezes o comportamento dela é uma forma de dizer para a gente. Difícil esse ajuste também, né? Também é difícil o ajuste. Hoje a gente tem vários métodos prescritivos, métodos de validação, verificação, mas mesmo assim, às vezes acaba sendo desafiador e às vezes a gente precisa entrar com o apoio de outros profissionais. Então, por exemplo, uma equipe da psicologia, que a gente eu já vi famílias que, por exemplo, não quererem usar o aparelho, mas por uma negação ainda do diagnóstico da perda, né? Então, às vezes a gente precisa, né, contar com a ajuda de outros colegas de outras áreas para ajudar. Às vezes a criança tem uma questão sensorial, que às vezes não tolera nada no ouvido. Então, a gente às vezes precisa de uma terapeuta ocupacional para ajudar a dessensibilizar aquela criança, aquele ouvido, para conseguir usar, né? E o aparelho auditivo é sempre o primeiro passo, né? Mesmo às vezes para a criança que tem uma perda auditiva profunda, a gente geralmente acaba adaptando o aparelho primeiro para ver se realmente não tem benefício para seguir para o implante, até porque o implante também é um aparelho que ela vai ter que usar, né? Então já é uma adaptação para esse processo. É um treino, né? Tratando-se da perda auditiva na criança, a primeira infância, realmente é uma situação que ela exige um cuidado e um acompanhamento constante. Então, assim, tem um trabalho intenso com a equipe da fonoaudiologia, de regular, de conscientizar os pais, de amparar os pais. Essa questão do amparo dos pais, ela é bastante sensível, não é, doutor? Completamente. É muito... Até porque a deficiência auditiva, a perda auditiva, nessa primeira infância, é algo que não é visível, né? Você fala, olha, ele tem uma perda auditiva, mas a mãe ou o pai olha para a criança e fala assim, mas ele não apresenta visivelmente nenhuma alteração. Então, isso eu acredito que acaba tornando mais difícil ainda da aceitação desse diagnóstico. E aí vai de todo o cuidado desses profissionais para trabalhar os familiares, para acalmá-los e orientá-los com tudo aquilo que deve ser feito, porque a aceitação é o primeiro passo, né, para a gente conseguir transformar a vida daquela criança, não é verdade? Isso mesmo. Perfeito. Gente, que bacana que está aqui o nosso bate-papo. Queria te convidar para você continuar ligadinho aqui no Consulta ao Doutor, porque no segundo bloco a gente vai passar a falar a respeito da perda auditiva na fase adulta, na melhor idade também, e sobre a importância e os recursos que a gente tem à mão. E que essa questão da aceitação dos pais e mães com relação à deficiência auditiva dos filhos, a gente enfrenta também lá na frente. E é mais do que necessário a gente aceitar e se abrir para os recursos e as tecnologias que estão aí à nossa disposição. Por isso, iremos propor também um bate-papo franco para isso também. Consulta Doutor vai para um rápido intervalo e já estamos te esperando para falar a respeito da perda auditiva na fase adulta e também na terceira idade. Até já!
Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta e eu já vou começar esse segundo bloco repercutindo aqui uma notícia que você deve ter visto em diversos jornais, ali nas suas andanças pelas redes sociais, que foi a seguinte, gente. A Federação Internacional de Diabetes reconheceu um novo tipo, que é diabetes tipo 5, só que essa condição está relacionada à desnutrição severa. Aí, para quem viu essa notícia aí repercutindo ultimamente, deve ter se questionado, mas o que muda a partir de agora? O que significa uma notícia como essa? Essa sim é uma notícia para o nosso quadro Visão do Doutor e quem vai contar para a gente o que significa, qual é a realidade por trás da notícia é o nutrólogo André Weinet. A Federação Internacional de Diabetes reconheceu formalmente uma nova categoria, uma subcategoria da doença, que é a diabetes tipo 5. A diabetes tipo 5 ela também é conhecida como diabetes relacionada à desnutrição. Se eu já contei isso para vocês, fica um pouco mais fácil de entender que geralmente ela vem de países mais pobres, países da África, alguns países da Ásia, alguns países da América Central, da própria América do Sul. É uma doença que ela é caracterizada principalmente por pacientes, ela acomete pacientes que são desnutridos crônicos, porque essa privação de nutrientes, de vitaminas, de macronutrientes, de proteína, gordura, carboidrato, pode levar a longo prazo uma alteração no desenvolvimento do pâncreas desses pacientes. E essas alterações podem levar sim a diabetes. E é essa aí que a gente chama de diabetes tipo 5. Então são pacientes, geralmente pacientes mais magros, pacientes jovens e que podem apresentar sinais e sintomas muito parecidos com o da diabetes tradicional. Então eles começam a ter uma quantidade de urina maior, visão turva, mal-estar, mas a gente consegue muitas vezes diferenciar da diabetes mellitus tipo 1 com alguns exames laboratoriais. Por exemplo, a presença de anticorpos que existe na diabetes tipo 1 que não existe, não apresenta, os pacientes não apresentam na diabetes tipo 5, tá? E são pacientes que também geralmente a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes o pâncreas, o que os estudos têm mostrado, eles conseguem ter uma liberação mínima de insulina para esse paciente não entrar em cetoacidose, não ter uma complicação maior que os pacientes da diabetes mellitus tipo 1 têm. O tratamento desses pacientes, a gente também tem que fazer um acompanhamento nutricional, então uma alimentação balanceada, exercícios regulares e tratamento medicamentoso. A princípio, a gente preconiza muitas vezes hipoglicemia anti-orais. Então, regulação com medicamentos via oral é muito importante. Não existem ainda uma sedimentação, não existe ainda muitos guidelines, não existe muita coisa que a gente consiga falar, estudos novos estão saindo. Mas, sim, a gente muitas vezes precisa prestar atenção porque a gente sabe que a desnutrição crônica, a desnutrição a longo prazo pode trazer muitos problemas e um deles, inclusive, é diabetes. E agora, para você que chegou neste exato momento, deixa eu te contar qual é o foco do nosso bate-papo de hoje. Estamos falando a respeito da saúde auditiva. No primeiro bloco, a gente focou um pouco mais o nosso olhar para falar a respeito das nossas crianças, dos nossos bebês. De que forma, gente, a deficiência auditiva pode interferir, infelizmente, no desenvolvimento e a importância, é claro, do diagnóstico precoce e as opções que a gente tem de tratamento. E agora, o nosso olhar é para nós adultos e também para a melhor idade. De que forma a perda auditiva ela começa a acontecer, como identificar e a importância, é claro, de tratar, gente. Afinal de contas, não sei se você já ouviu dizer, mas infelizmente a perda auditiva, ouvir pouco, infelizmente, tem a ver, pode ser considerado aí um fator de risco para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. É só compartilhar o nosso link com quem também precisa receber esse tipo de informação. Te convido a participar do nosso bate-papo, encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos ainda a nossa clássica enquete acontecendo já em seus minutos finais, aonde? No nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Qual dessas afirmações mais representa a sua relação com a saúde auditiva?
Nunca fiz um exame de audição. Lembrando que queremos, é claro, a sua verdade e nada além dela. Já notei dificuldades, mas não procurei ajuda. Ou faço o acompanhamento regularmente, ou então, quarta alternativa, tenho ou conheço alguém com perda auditiva. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a doutora Isabela Marques, fonoaudiólogo, e o doutor Lucas Tolentino, otorrinolaringologista. Eles estão aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento deles. Aproveito para agradecê-los aqui. Muito obrigada por estarem aqui compartilhando com a gente. Antes da gente começar a falar dos adultos e também dos nossos idosos, né, da melhor idade, temos uma perguntinha que a gente recebeu ainda a respeito do bloco anterior, mas que a gente não quer deixar sem resposta. Então, perguntinha na tela, pergunta da Carla Rodrigues, de São Luís do Maranhão. Meu sobrinho tem 12 anos e usa fone de ouvido quase o dia todo. Quais são os riscos para a audição dele? Tem algum jeito de proteger sem proibir o uso? E aí? O uso do fone auditivo é muito interessante saber qual que é o molde do fone, né? Se ele é um fone que entra dentro do canal auditivo ou se é um fone de concha. A partir daí, o fator mais importante para se pensar numa perda auditiva induzida por ruído, que seria alguma ação deletéria pelo uso excessivo desses fones, que eu acredito que é a preocupação desse nosso ouvinte, é a questão do volume. Então, a perda auditiva induzida pelo ruído, ela tem um fator muito importante entre o volume, quantos decibéis que a gente está falando, e qual que é o tempo de exposição a esse volume. Então, quanto maior os decibéis, menor o tempo de exposição necessário para acarretar uma perda auditiva. Então, a melhor maneira dela proteger esse familiar dela sem proibir o uso, né, seria ou diminuindo o volume ou diminuindo a exposição. E fazendo, nesse meio período, intervalos, né, de descanso auditivo. Isso mesmo. Porque se deixar, não é verdade? Eles ouvem ali o tempo todo, não tiram o fone para nada, mas a grande questão, de repente, está em limitar e não em restringir, como ela mesma também já não quer. E agora, então, adentrando o nosso bate-papo, ao longo da vida, a perda auditiva, ela é um fato ou não necessariamente não é para todo mundo? O envelhecimento interfere nesse processo ou depende? Com certeza interfere. Todos os órgãos sensoriais, assim como a visão, a audição, também têm uma perda ao passar da idade. Mas essa perda, ela tem graus muito variados dependendo da pessoa e da carga genética dela e da exposição dela durante a vida. O que acontece é que, muitas vezes, a pessoa que não tem uma predisposição genética ou não foi exposta durante a vida a condições que piorem a audição, ela pode ter uma perda auditiva muito leve que nem sequer exijam o uso de alguma coisa, um aparelho, enfim, algo para corrigir essa perda. Em outro lugar, né, outra vertente, uma pessoa pode ter uma perda auditiva genética junto com a perda auditiva induzida por ruído ou com a perda auditiva metabólica. A perda auditiva, quando a pessoa tem uma perda auditiva, não necessariamente ela tem um culpado. Pode ser que tenham vários agentes causadores dessa perda, o que geralmente acontece. Então, muito difícil, é até algo que muitos pacientes perguntam, doutor, por que eu perdi a audição? Isso, infelizmente, é algo que é muito difícil de falar assim, foi isso ou foi aquilo. Exato. Então, temos algumas condições que podem causar essa perda e geralmente essas condições estão associadas. Então, acredito que isso é muito importante se saber. Então, a perda auditiva com a idade, ela vai acontecer em graus variados e ela pode ou não necessitar de algum aparelho auditivo, algo para corrigir essa deficiência, essa perda. Tem estudos, gente, que mostram que idosos com perda de audição têm 3 vezes mais chances de queda. O que justifica isso, doutora? Olha, na verdade, o que a gente acaba vendo é justamente essa falta de uma entrada sensorial e que às vezes acaba acarretando essa questão da perda. E o nosso sistema auditivo, a gente tem junto o nosso labirinto, que é o que nos ajuda na propriocepção, no equilíbrio. E, geralmente, às vezes, tem essa relação direta, do paciente ter queixas de tontura associada à queixa da perda auditiva, Então, não é raro a gente ver paciente chegar no consultório com queixa de,
Às vezes eu levanto, fico tonto, às vezes estou andando, tem algumas queixas de desequilíbrio. E às vezes tem essa relação, sim, com a perda auditiva e essa questão do labirinto. E também essa, querendo ou não, a falta da entrada, né, sensorial, como eu falei. Então, às vezes, um idoso que está andando ali, alguém avisou que tinha um buraco, qualquer coisa do tipo, e às vezes acaba, né, acarretando ali na queda, mas também associada a essa questão do labirinto, também tem uma relação. E até uma curiosidade que tem até aparelho auditivo hoje que tem detector de queda. Então, se o idoso usa o aparelho e cai, dispara um alarme para a família, enfim, hoje a tecnologia está ajudando em outros aspectos. De extrema importância, gente, tecnologia aí contribuindo com a gente, obviamente. Quando a gente pensa em hábitos de vida que podem levar a essa perda, a gente estava até comentando, né, nessa questão do sobrinho, né, da nossa telespectadora, que ouve fone de ouvido numa altura relativamente alta e tudo mais. Quais outros hábitos que a gente tem, às vezes, que indiretamente podem levar a essa perda? Porque eu acho que é difícil, às vezes, a gente imaginar que a automedicação pode levar a uma perda auditiva, mas pode acontecer, não pode, doutor? Sim, um dos fatores mais importantes, pensando fatores evitáveis, né? Assim, como você pode proteger a sua saúde auditiva, né? Seriam, com certeza, evitar a exposição a ruídos. Quando eu digo evitar a exposição a ruídos, é claro, pensando com parcimônia nessa questão de... nessa relação direta entre o tamanho do ruído e o tempo de exposição. E outro fator muito importante são as doenças crônicas, que são os principais fatores de perda auditiva, que daí se classificaria numa categoria de perda auditiva metabólica. Então, assim, pensando em tudo que atrapalha o metabolismo da pessoa, então a gente está pensando em diabetes controlada, pressão descontrolada, que são doenças que trabalham na microvascularização. Então, são doenças que atrapalham ao longo do tempo, vão minando vários órgãos no corpo todo. Então, pouquíssimas pessoas fazem essa associação, não é, doutor? É bem difícil. Então, assim, pensando nessa questão de doenças crônicas e da exposição ao ruído, essas são as melhores formas de se proteger a sua audição, vamos dizer assim, e, claro, fazer um rastreio, né? Então, às vezes você está começando, né, no exame de audiometria, dá para a gente ter uma visão de que está começando a apontar alguma perda auditiva ou está iniciando uma alteração. Isso só é possível quando se tem um teste pregresso. Então, assim, um rastreio periódico é muito interessante nesse quesito, porque você consegue comparar o exame anterior, ver se houve alguma alteração ou não, e a partir daí trabalhar em conjunto para manter uma saúde auditiva íntegra. Não querendo induzir o resultado da nossa enquete, mesmo porque eu acho que quem já votou, não é verdade? Mas quando alguém bate ali no seu consultório, doutor, é em torno de qual idade? Queria também te fazer essa pergunta. Bom, geralmente... Relatando aí uma certa dificuldade. Geralmente a pessoa aparece lá ou na presença de um familiar que a levou à força à consulta. Carregada, não é? Exatamente. Ou ela aparece por muita pressão familiar. Assim, ó, eu tenho que vir aqui porque senão minha família não vai me deixar em paz. Então, assim, essa é a gente leva na brincadeira, claro, né? Mas é uma condição que tem que ser investigada com mais carinho. Porque, geralmente, quando se chega nessa situação, já é uma perda auditiva bem, assim, moderada ou grave. Então, assim, já é um caso mais avançado. E se tivesse feito uma investigação pregressa, poderia ter um resultado mais satisfatório. Um desfecho diferente. Mas isso em torno de que idade? Acima dos 60, geralmente. Acima dos 60. E para você, doutora? É a mesma coisa. E assim, geralmente quando chega pacientes mais novos, são porque às vezes tem alguma doença, alguma coisa de orelha que sabe do prognóstico que vai precisar de aparelho ou que tem alguma doença e faz as audiometrias, por exemplo, para acompanhar, né? Mas geralmente igual o Dr. Lucas falou, vem geralmente sempre acompanhado de algum familiar. E aí são as queixas de dificuldade de ouvir a televisão, então, nossa, a TV está numa altura, dificuldade de ouvir alguns sons do próprio ambiente de casa, então, às vezes, barulho da campainha, do micro-ondas, coisas simples do dia a dia, mas que aos poucos as pessoas começam a perceber que aquele familiar, enfim, não está ouvindo. Mas o que a gente também observa é que, às vezes, por mais que vai com o familiar, ainda tem muita resistência. De, não, eu estou escutando bem, não preciso. Entre fazer a consulta e fazer os exames, retornar para os exames e fazer, de fato,
o aparelhinho, vai-se um tempo, né? Vai, geralmente, assim, claro que a gente tem casos de pacientes que logo desde o início topam usar, né? Eu sempre gosto de dizer para os pacientes que é um processo, né? Diferente do óculos, que a gente vai lá na ótica, coloca o óculos e sai enxergando, o aparelho a gente precisa de um processo. Então, às vezes, eu até comparo com a academia. Se quer ficar forte, você tem que ir na academia, vai aumentando os pesos aos poucos. Com o aparelho é a mesma coisa, né? Então, às vezes, o paciente precisa de um ganho X, mas às vezes ele está em tanto tempo de privação que a gente não consegue colocar esse ganho que ele precisa, né? De uma então, só vez. a gente vai ajustando aos poucos. E aí, às vezes, ele fala, mas coloquei o aparelho e ainda não estou ouvindo, né? É um processo. Então, realmente o paciente tem que querer, e acho que o apoio familiar também nesse momento é muito importante, né? E a gente vê que às vezes, né, o familiar às vezes ajuda, mas às vezes também pode atrapalhar no sentido de, só leva e não está ali por trás do apoio de usar, vamos usar, é assim mesmo. Cobrando, né? Porque às vezes adquire o aparelho, mas coloca lá no fundinho da gaveta. Você trouxe um aparelho para mostrar para a gente. Queria que você trouxesse nesse exemplo a praticidade, né, desse recurso que nós temos à nossa disposição. Esse modelinho, na verdade, que eu trouxe é um dos modelos disponíveis, né? Tá. Que tem, hoje a gente tem inúmeros, às vezes é até difícil, né, de mostrar todas as opções para os pacientes. E eu acho que uma coisa que é bem importante, né, dizer assim e pontuar é que às vezes o aparelho, por mais que é grande, não é tão bonito, mas às vezes é o que ele precisa, né? Então, se é um paciente que às vezes tem uma perda um pouco mais acentuada, uma perda ali, né, severa, por exemplo, não adianta a gente colocar um aparelhinho que vai ficar todo dentro da orelha, porque ele não vai dar o ganho que aquele paciente precisa, né? E aí vai usar o aparelho, mas não vai estar fazendo o efeito necessário, né? Então, acho que essa conversa também é importante. Hoje a gente vê que a questão da estética ainda ela é muito presente, né? Então, tem paciente que tem uma resistência muito grande. O uso do aparelho, por ser esteticamente ali visível, ser uma coisa, né, que vai aparentar que ele tem uma deficiência, uma dificuldade. Realmente isso é um ponto muito importante. Tem-se uma resistência muito grande ao uso do aparelho auditivo. E eu gosto de fazer associação com o uso do óculos. Que geralmente o paciente chega na consulta com mais de 60, ele já tem uma presbiopia também, já tem uma perda visual pequena, às vezes já usa óculos. Eu falo assim, olha, você já usa óculos, qual que é o problema de usar o aparelho também, né? Exatamente. Mas existe uma resistência muito grande, talvez um preconceito, e tem-se uma imagem muito retrógrada do aparelho, em que os aparelhos eram muito grandes, muito chamativos, a cor era assim, bem diferente do que temos hoje em dia, né? A questão da acessibilidade, você acha que conta ou você acha que é mais o preconceito com relação ao tamanho do aparelho, a essa questão mais estética? Eu acredito que os fatores mais limitantes na melhora da audição do paciente adulto e idoso realmente é primeiro passo, que é ele não acreditar que ele tem perda auditiva. Então, assim, não, é muito pouco, não precisa, tá tudo bem, eu ouço bem, as pessoas que falam baixo. Exato. Tem essa questão, que eu acredito que é a principal. E o segundo ponto é a questão do estética do aparelho e aceitar e se preocupar como as outras pessoas vão enxergar ela usando o aparelho. E essa mudança também da rotina que muitas vezes exige, né? A questão do tomar banho e tudo mais. Eu acho que é importante a gente trazer o alerta com relação a essa associação com as doenças neurodegenerativas, né? O deixar para depois, não, depois eu vejo se eu preciso usar, se eu não preciso, enfim. O quanto isso, infelizmente, pode vir a interferir e a levar num desfecho como de uma doença neurodegenerativa. Eu acredito que é uma coisa muito importante quanto à perda auditiva nesse paciente nosso, estamos falando do paciente da terceira idade, é que é algo que é um movimento em cascata, né? São várias coisas que vão acontecendo. Então, ele já não escuta bem, no começo ele ainda tenta batalhar com a perda dele, se comunicar, até que chega um momento que ele simplesmente desiste de interagir, de conduzir uma conversa. Quando vai numa festividade, ou até mesmo numa reunião familiar, por exemplo, Natal, Ano Novo chegando, às vezes ele fica mais isolado, realmente para não se expor a essa situação constrangedora de ficar toda vez, o que você falou, como é que é? Ou a pessoa fala uma coisa, ele entende outra. Isso vai acarretando ao longo do tempo, ele se isola mais, ele não interage tanto, ele vai falando menos. Então, isso tudo vai criando um efeito bola de neve que vai
diminuindo a função cognitiva dele, vai ficando menos ativo. Então, acredito que isso tudo vai acarretando nessa questão. Então fica aí o nosso alerta, viu, pessoal? Não dá para negligenciar, porque tudo isso também leva a um afastamento, não é só nem com relação às doenças neurodegenerativas, mas sobre esse isolamento, que não é legal, não é bacana, é importante. Somos seres humanos e fomos feitos para interagir, para socializar, para viver momentos com os nossos familiares e as pessoas queridas, obviamente. Vamos para o resultado da nossa enquete, que eu tenho certeza, gente, que vai ser revelador. Vamos lá, olha só, 56% nunca fiz um exame de audição. 33% já notei dificuldades, mas eu não procurei ajuda. Queria a avaliação de vocês com relação a isso. Surpreendeu? Eu imagino que não. Não surpreendeu. De maneira nenhuma, foi o que eu imaginava. As pessoas não têm costume, não é um exame que está ali como um exame de rastreio comum, assim como um hemograma, sangue, enfim, outras questões que a gente faz ali periodicamente na nossa vida e a gente precisa mudar isso, não precisa? Sim, com certeza. Eu gosto de orientar meus pacientes, até jovens, procuram consultório por motivos diversos otorrinolaringológicos não relacionados à audição, por mais que não tenha nenhuma queixa, realizar um exame de audiometria, para pelo menos ele ter um exame para saber, olha, esse aqui é o seu normal quando você tinha seus 20, 30 anos. Para mais para frente, se ele tiver alguma queixa, alguma condição, ele faz um exame, a gente tem um comparativo, né? Algo para a gente se embasar. Então é muito interessante fazer esse acompanhamento, esse questionamento. Acho muito válido. Inclusive porque tem profissões que, né, fazem parte do dia a dia ali, a gente está numa rua barulhenta, enfim, e tudo isso pode vir a interferir. Então é importante a gente saber o nosso ponto de partida, não é, doutora? Super importante, e acho que hoje o que a gente vê bastante, às vezes, são, né, pacientes que chegam porque às vezes o trabalho que pediu, né? Então esses casos de pacientes mais novos que já fizeram audiometria, ou geralmente está em investigação de alguma doença, ou geralmente às vezes é o trabalho. Né? E uma outra coisa que a gente tem também, né, trabalhado cada vez mais é a conscientização dos ambientes de trabalho, terem ali as proteções, para também não ser um ambiente que acaba prejudicando, porque tem, né, às vezes a gente passa mais tempo às vezes no trabalho do que em casa, né? E como o Dr. Lucas falou, essa questão de ter pelo menos uma audiometria de comparação na ali. vida ali feita. É super importante. A gente não esquecer que a gente tem ali 2 ouvidos que são super importantes para uma série de coisas do nosso dia a dia. Doutores, gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Para você que gostou do bate-papo, deixa eu te deixar os contatos deles. Doutora Isabela Marques, fonoaudióloga, Instagram à sua disposição, Is_Max, e o telefone também, 0 operadora 11 99539 9001. Doutor Lucas Tolentino, otorrinolaringologista, DR Lucas C. Tolentino, 0 operadora 18 99105 7907. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Um excelente final de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, gente. Até mais. Muito obrigada.